Olá pessoal, estamos começando mais um ROIConcast, o podcast da Ciclo E-Commerce feito para você, gestor de e-commerce, marketing, a vender mais. Hoje nós trouxemos aqui um tema muito diferente, talvez aí para você que está no dia a dia do e-commerce, tocando o seu negócio, mas que vale muito a pena você se aprofundar. Fala, gestor de e-commerce, recado rápido aqui para você. Se você está buscando formas de manter o seu e-commerce crescendo, ter um retorno de investimento sobre o seu investimento de mídia positivo e crescendo cada vez mais, e também está buscando formas de fidelizar a base de clientes e estimular a recompra, eu quero te convidar a conhecer a Ciclo E-Commerce. A Ciclo E-Commerce é uma empresa especializada em operações de e-commerce e estratégias de marketing para fazer você crescer. Temos soluções voltadas à mídia e voltadas a CRM que juntas fazem com que o seu e-commerce consiga ter mais resultados. Eu quero te convidar a conhecer mais dos 300 cases e operações de e-commerce que nós já cuidamos através do nosso site. Aqui vai estar o QR Code e se você quiser acessar diretamente pelo www.cicloecommerce.com.br, você vai ter todas essas soluções e entender como nós podemos ajudar o seu e-commerce a crescer cada vez mais. Nós vamos falar sobre M&A e como que funciona todo esse processo e as oportunidades que você pode encontrar para o seu negócio. Hoje aqui o meu co-host é o Alan, que faz tempo que não está aqui com a gente, né, Alan? Faz tempo, hein? Um ano? Mais ou menos, né? Ou um pouco mais. Poxa, acho que deu um aninho já. Já, nem lembro qual foi o último episódio. Mas nos primeiros episódios ele sempre foi co-host, tá voltando aqui com a gente para participar. E o nosso convidado de hoje, que tem muita experiência no assunto, é o Alon. Sorachevski. Pronunciou certo? Acertou. É isso aí. Difícil, mas a gente treinou. A gente treinou antes do episódio, E quase não gente. saiu. Então eu fiz essa divisão para eu não errar. Alon, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite. Vamos falar, né, sobre o tema de M&A, um pouco dessa sua experiência, da sua jornada. Mas antes, aquela perguntinha, né? Quem que é o Alon? Qual que é a história do Alon? Conta um pouco pra gente da sua jornada. Legal. Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É sempre importante falar sobre o assunto M&A. É um assunto novo. É um assunto que as companhias estão amadurecendo. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas quanto mais esclarecer, mais as pessoas terem o conhecimento, elas vão usar cada vez mais como algo muito estratégico nas suas empresas. A primeira coisa, eu sou empreendedor, eu tenho a Pipeline há 12 anos, mas eu comecei a trabalhar desde muito cedo, desde os 17 anos. E o meu primeiro emprego, que eu não sabia que eu ia usá-lo, foi como auxiliar de pregão da Bolsa de Mercadorias e Futuros, chamada BMF, que não existe mais. Quando tinha o pregão, onde você comprava e vendia ativos por apregoar, né? A pessoa gritava, compro, vendo e tal, até que em um dado momento não é mais assim, é tudo 100% eletrônico. Né? Então esse foi meu primeiro emprego, e logo eu virei operador de pregão. E ali eu tive uma vivência foi uma experiência muito importante, uma vivência muito importante no mercado financeiro real, né? Comprar e vender ativos, né? Mal sabia que depois de mais de 20 anos depois eu ia estar comprando e vendendo ativos sem ser a bolsa, sem ser pela bolsa, né? E depois eu tive uma experiência no Banco Safra, eu trabalhava numa mesa de fundos, até que um dado momento, trabalhava no Safra e na frente tinha a Livraria Cultura, infelizmente a gente tem que falar que tinha, né, porque fechou. E eu sempre gostei de tecnologia e eu comprei uma vez um livro chamado Programando HTML. E eu aprendi a programar HTML trabalhando no banco. Aquele grandão? Eram uns grandão? Era uns que na época vinha até um CD-ROM. É que não vou ficar falando, senão eu vou me datar muito. E aí você instalava os softwares de HTML e tal, enfim. E aí eu comecei a fazer sites. Eu sempre gostei de tecnologia. E eu comecei a fazer sites e acabei adorando fazer sites. E eu larguei o banco e comecei a fazer sites. E de lá eu montei uma produtora, que era o que era na época. Imagina, era mais ou menos meados de 95. A internet estava
Tinha uma demanda grande de criação de sites, né? Não tinha muita coisa, porque a população que tinha internet era muito pequena. Eu entendo. Mas era uma coisa meio trendsetter, né? Era tendência, mas rapidamente começou a escalar. Aí eu montei uma produtora que foi comprada por uma multinacional francesa, foi minha primeira operação de M&A. Isso foi em 1999. E de 99 até 2012, eu montei várias empresas, acompanhando a jornada e evolução do mundo de tecnologia, e-commerce, mobile, redes sociais e vários outros tipos de companhia. Algumas deram certo, outras deram errado. Até que no final de 2011, eu fiz uma reflexão e apareceu despretensiosamente o tema M&A, que não era uma atividade que eu fazia, mas eu sentia a importância do M&A e da necessidade, naquela época, do empreendedor que não tinha nenhum amparo quanto ao tema de governança e também de investimento em ativos. Isso lá em 2011. Foi aí que, por várias circunstâncias, eu resolvi abrir a empresa de M&A, que é a Pipeline, e eu aprendi a fazer M&A. Então, você imagina o seguinte, eu sou um cara, sou empreendedor, uma pessoa de tecnologia, e eu aprendi a fazer M&A, eu hackeei M&A, porque eu não sou o clássico perfil de uma pessoa que faz M&A, que vem do mercado financeiro, e acaba entrando no mercado, ou ele escolhe já fazer M&A desde o início, e aí ele normalmente tem um olhar bem viciado, ou não sempre, mas prioritariamente pelo olhar financeiro das companhias, né? Então, o meu olhar não é exclusivamente financeiro, o meu olhar é mais amplo. Eu olho o produto, eu olho a companhia de uma maneira geral, mais holisticamente, e, evidentemente, o ponto de vista financeiro, que é onde você materializa o valor da companhia, né? Isso ajuda muito na sua visão a ter mais assertividade? Porque até onde eu entendo que você está comentando, se você fosse um cara 100% financeiro, ele não entenderia tanto, talvez, do produto, do mercado, o que aquilo resolve para o setor. Ele olharia simplesmente aquela fotografia ou uma projeção daquela empresa. Se te dá um contexto maior, né? Não, sem dúvida. Assim, eu posso dizer com muita propriedade que quando a gente representa uma companhia, vamos supor para vender, que é o que o pessoal chama de mandato de venda, a gente tem um conhecimento quase que equivalente com o fundador ou com os acionistas da companhia. Então, para dar um exemplo, analisando bem o mercado de e-commerce, vamos falar do mercado que vocês atuam, que é um mercado que pessoalmente eu gosto bastante, que eu já tive empresa de e-commerce, já transacionei, a gente começa a ver, por exemplo, o movimento de composable commerce, né? E o impacto que vai ter isso no mercado de plataformas e etc. A gente começa a olhar quem é que está já adotando o composable e qual é o impacto que vai ter isso no mercado. Então, você vê que eu estou fazendo uma fala aqui de uma tendência onde já começa a ter em companhias que já utilizam, tem companhias que não utilizam, porque você transformar... Imagina você ter uma plataforma de e-commerce que ainda não é composable. Então, você já está depreciado tecnologicamente, então você vai ter que se adaptar. Para quem não conhece o termo, o que seria para o pessoal que está aprendendo agora? O composable? Isso. O composable é quando você consegue compor os recursos de um e-commerce contratando vários serviços distintos. Então, vamos supor, hoje você pode chegar e pegar uma plataforma de e-commerce completa, que é o que normalmente pega uma Shopify, uma Vtex, dando 2 exemplos aqui. Você tem que obrigatoriamente comprar ela de ponta a ponta, desde todos os recursos, né? Aí você integra ou não com o seu RP, coloca seu adquirente, antifraude, as soluções de frete, e assim sucessivamente, né? O composable faz com que você possa contratar o carrinho de compra da Shopify, o catálogo da Vtex. Então, você consegue compor diversos recursos, dos melhores recursos que você acredita, de diversas plataformas.
Poxa, Então, que interessante. não, isso é uma mudança significativa no mercado, né? Em todos os sentidos. Então, isso aqui é um exemplo que eu estou dando, que quando a gente começa a falar sobre isso, e vamos supor que a gente pega o mandato de uma empresa de plataforma de e-commerce, ou de uma implementadora, ou de alguma coisa assim, quando a gente vai conversar com um potencial investidor dessas empresas, a gente entende muito bem do que a gente está falando. E a gente entende como essa companhia pode agregar valor nessa empresa que tem o interesse em investir. Então, o repertório que a gente tem, a profundidade, ele foge da camada financeira. Então, isso cria um diferencial. Um diferencial relevante. Porque se você for pensar na outra ponta de quem vai investir e vai comprar uma companhia, ele não pode errar, né? Veja, eles erram, mas tem que não errar, né? Então, ele tem que dar um deep dive, tem que dar um mergulho bem forte na companhia, entender as características, principalmente em empresas de tecnologia, né? Então, nessas conversas, bem rapidamente, ele já começa a entender o valor e a gente também consegue capturar o valor da companhia do potencial investidor. Até orientar, né? Tipo, do que pode aumentar o valor. Sem né? dúvida, sem dúvida. No âmbito de tecnologia, a gente vai falar de outros segmentos, mas tecnologia tem um componente muito importante que faz o valor da companhia, que é a depreciação. Né? Então, toda tecnologia, tudo na vida tem a sua depreciação. Só que tem produtos e serviços que depreciam mais ou menos rápido. Perfeito. Né? E tecnologia, a gente está vivendo uma era exponencial. Então, ela deprecia rápido. Isso é ruim para o valor da companhia. Ou ela pode ser, se você está numa tecnologia de ponta, ela pode ser um lado positivo, porque você é o agente disruptor. Então, pensa de uma seguinte maneira. Se você tem uma empresa de tecnologia grande, as empresas grandes, elas assumem a sua incapacidade de inovação. É muito difícil você inovar dentro de uma companhia grande. Imagina você ter um produto, já está lá, você está vendendo o seu produto ou o seu serviço e você precisa adotar um novo produto que vai trocar um pedaço dele ou inteiro e você tem que ter uma equipe de pesquisa e desenvolvimento em paralelo e ao mesmo tempo você tem todos os desafios de venda, suporte, atendimento. Como é que você vai fazer isso? É muito difícil. Até pela velocidade, né, de mudança. Geralmente, quando vai ganhando muito porte, até para mudar alguma coisa, a velocidade tem muita burocracia envolvida, né? Assim, quanto maior a companhia, mais rápido ela se deprecia, por diversas razões. E aí a gente pode até ir em exemplos bem grandes, não precisamos ir em exemplos pequenos. Se você for ver o Google, que agora é a Alphabet, eles compraram uma empresa chamada YouTube, eles compraram uma empresa chamada Waze, e outras várias. Se eles não tivessem feito as aquisições, certamente eles teriam morrido. Ou se depreciado muito. Né? Esse é um exemplo. Pega a Meta, o Facebook. Ela comprou o WhatsApp e comprou o Instagram. Você imagina se ela não tivesse comprado essas duas empresas? Esses são exemplos que materializam muito bem grandes companhias e o poder dela de inovação. Então, esse conceito que você pode pensar logo de cara, que é assim, então só grandes companhias não têm a capacidade... Perdão, só grandes companhias são incapazes de inovar? Não, as pequenas também. Então, a gente começa a perceber que comprar e vender empresas, ela é fundamental para qualquer negócio, para o seu crescimento e para a sua perpetuidade, que a gente chama. Né? Então, é um tema, é uma disciplina chamada M&A, que ela é fundamental para qualquer companhia. Qualquer uma, e não importa o tamanho. Eu quero até desmistificar aqui, M&A é só para grandes companhias. Não é. Porque geralmente pensa, vamos para comprar, é verdade, só grande. É só o caso, acho que acho que tá mais de e-commerce, o mais famoso é o da Arezzo, né? Não, na verdade, se a gente pegar nós como exemplo, quando a gente conversou lá atrás, a gente tinha uma crença
putz, será que a gente precisa segurar para faturar mais no ano que vem? Tá num porte maior para isso? A gente não tinha tanta informação, a gente não tinha consumido ainda tanta informação sobre isso, né? Mas tem um momento, na sua visão, ou é muito mais estar atento no que está acontecendo ao mercado e essa intenção vir de dentro da empresa ou do empreendedor? É uma né? boa pergunta. Eu acredito que a consciência do M&A vem da maturidade dos fundadores e dos acionistas. Quanto mais consciente você é sobre M&A e sobre gestão empresarial e sobre um termo muito importante que eu vou falar aqui, que chama bancarização da companhia, mais claro fica para você, para o empreendedor, a sua necessidade de fazer ou não M&A. Alon, você está dizendo que tem casos que não precisam de M&A? Claro. Não vou falar aqui que todas as companhias precisam fazer M&A. Porque nem todas as companhias querem crescer. Isso temos que partir dessa premissa. Sim. Né? Mas as que querem crescer ou precisam crescer, eu acho muito difícil crescer organicamente. Né? Então, o M&A está muito atrelado a crescimento inorgânico, onde você compra pessoas, produtos ou serviços para acoplar na sua oferta. Né? Ou você também pode comprar concorrente. Né? Você tem várias atuações no M&A que justificam o investimento. Né? Bom, acho que... Não sei se eu te respondi plenamente. Sim. Eu ia até emendar uma agora, que é a questão das fases, né? Digamos aí que quem está nos ouvindo, poxa, me interesso, minha empresa está indo legal, poderia estar maior se eu vendesse, ou, desculpa, me fundisse com outra, enfim. Como que é o processo, né? Quais são as fases? Porque eu imagino que não seja algo tão rápido, né? Tem um time para essas coisas acontecerem, né? Bom, acho que eu queria separar em duas respostas distintas, tá? Qual é o momento que eu preciso fazer o M&A ou deveria pensar no M&A, né? Então, se a gente for olhar do ponto de vista da jornada do empreendedor, dentro de uma empresa, existe uma jornada definida. Você abre uma companhia, aí você desenvolve uma oferta de produto ou serviço, aí você começa a compor o seu product market fit, certo? Olha o mercado, vê como é que é a sua oferta, mas até você ajustar e acertar, leva-se tempo. Né? Perfeito. Todo empreendedor passa por essa fase, sem exceção. Tá? Aí, a partir do momento que você começa a acertar o seu produto e a sua oferta, você começa a crescer. Tá? Normalmente, aí tem a ver de novo com aquele assunto que eu falei da maturidade. Quanto mais maduro você é, mais rápido você acerta. Ou mais rápido você erra, que também é importante errar rápido. Né? A partir deste momento, você começa a escalar a sua companhia. Então, você imagina, você está escalando a sua companhia, e quando você escala a companhia, é um momento muito desafiador. Porque você vai exigir capital. Não tem jeito. Porque você começa a crescer, você precisa crescer em equipe, você precisa crescer em capital de giro e você precisa crescer em investimento. Então, você tem duas alternativas de crescimento. Ou você espera o seu lucro cair no caixa, certo? Para você reinvestir. Que esse é o trabalho de formiguinha, né? Seria. Esse é um trabalho que, se você precisa do caixa, do seu resultado, da sua companhia, para gerar um caixa para você reinvestir, ele é mais longo. Perfeito. Tá? Aí, o que aconteceu? Aí vem o mercado de capitais. Fala assim, eu quero acelerar isso. Aí começa a surgir as empresas de investimento de risco, que são chamadas de venture capital, tem outros tipos de ventures, né? Tem as aceleradoras, aí você começa a ter o ecossistema de investimento, de risco. E elas são muito importantes, porque o que ela pode agregar? Né? Se você vai para uma aceleradora, talvez vocês tenham já ouvido falar
dos CVCs, né, das Corporate Ventures, que ela agrega o seu ecossistema. Então, você tem uma empresa que tem a ver com o ecossistema dela, ela pode agregar a carteira de cliente, ela pode agregar a sua estrutura, além de capital. Então, além do capital, que às vezes o capital não é suficiente, dependendo da empresa, ela facilita com a entrada no mercado, né? Então, as CVCs, as Corporate Ventures, por exemplo, elas fazem isso. Os Venture Capitals, eles dão capital. Só o capital, se você tem um plano muito bem feito, se você, tem se você é um empreendedor bem maduro, você já escala mais rápido. Sim. E aí a gente começa a entrar num ponto que, assim, escalar mais rápido representa você faturar mais. E às vezes você começa a abrir mão do lucro para crescer a receita. A receita, o mercado, conquista de cliente e outros indicadores importantes. A gente viu recentemente essa escalada e essa prática de uma maneira, eu não vou falar irresponsável, mas eu vou falar muito perigosa. Porque quando começou a ter uma enxurrada de dinheiro em capital de risco, as empresas começaram a queimar muito caixa. Elas começaram a investir muito para o crescimento da companhia, seja em pessoas, aquisição de cliente e assim sucessivamente. Começava a queimar caixa porque elas já estavam contando com uma nova rodada de investimento. Né? Isso aconteceu muito, eu acompanhei muito no segmento de tecnologia, né? Agora o que a gente viu muito isso foi em tecnologia. Por que você via isso muito em tecnologia e não em outras indústrias? Porque a tecnologia, ela é o ambiente mais disruptivo que tem. Então, você pega uma companhia que ela promete aplicar um produto ou um serviço que vai romper o mercado. Se ela vai romper o mercado, e se de fato ela romper o mercado, ela pode virar uma empresa com muito valor. Então, eu vou dar gasolina para ela, vou dar dinheiro para ela para fazer eu como investidor, eu vou dar essa gasolina, o dinheiro para ela. Se ela conseguir fazer isso, lá na frente, de alguma maneira, ela vai ter uma liquidez. Liquidez representa, ou você abre o capital dela numa bolsa, e você como investidor pode vender as ações no melhor momento, ou vende para uma outra empresa estratégica. De qualquer maneira, seja como é a saída, você pegou o seu dinheiro que você investiu e você multiplicou ele por muitas vezes. Essa é a lógica do capital. Tá? E voltando à pergunta, que eu já fui para muito além disso, né? Quando você está nessa escalada que exige capital, é um momento super perigoso, porque exige uma grande experiência de gestão de empresa, e principalmente gestão financeira. É muito perigoso. Alon, por que é perigoso? Porque a gente vê muitos casos de uma pessoa faturando bem, não necessariamente ela está lucrando, ou ela pode aparentemente estar lucrando, e ela pode estar captando dinheiro, vendendo o seu serviço para longo prazo. Então, ela pode ter uma margem de lucro boa, só que o dinheiro no caixa, por exemplo, pode levar muito tempo para receber. Isso você tem um descompasso. Olha que interessante. A empresa tem uma receita boa, uma margem boa, mas um caixa ruim. Que eu acho que ele vai crescendo, você vai tendo mais necessidade de giro e ele não está pensando nisso. Ele não está pensando nisso, porque ele não tem essa consciência. Isso é um exemplo que eu estou dando. Tá? Então, você tem que ter muita consciência de gestão financeira da sua companhia. É muito importante. Sim. Nisso que, por exemplo, nos casos de M&A, eu vejo que muito para essa parte você crescer, para que não dependa do aspecto orgânico, que aí te leva tempo. E às vezes, sei lá, a concorrência vai muito mais rápida e você não vai ter esse tempo necessário, né? Então, tem essa fusão. Só que, por exemplo, você falou até do aspecto de capital. Não necessariamente existe muito a premissa do seguinte, beleza, eu vou comprar fulano. Beleza, eu preciso ter aqui tantos milhões aqui para conseguir colocar. Não necessariamente você precisa ter dinheiro, né? Para você comprar. Pode ter troca de ações? Pode, é um bom ponto. Então, a gente chama isso de moeda. Quais são as moedas que você pode ter
numa mesa de M&A. Você pode ter dinheiro presente e dinheiro futuro, né? Qual que é a diferença? Dinheiro presente é o dinheiro que você tem disponível e dinheiro futuro é aquele dinheiro que você vai gerar. Isso é uma coisa importante. Porque você pode fazer o pagamento do preço a prazo. Existem duas coisas distintas. Uma coisa é preço, outra coisa é pagamento. Perfeito. Né? Eu posso comprar esse copo aqui e precificar ele a 10 e vou falar assim, vou pagar num prazo de 1 ano, a 10. Né? Perfeito. Então, é muito importante separar as coisas. E além do dinheiro, você tem as ações. Né? E ações valem dinheiro. Né? E existe uma terceira fonte de financiamento que é dívida. Pouco se fala no Brasil dívida, por várias razões. Né? Por uma razão é a taxa de juros, que é muito alta, e a segunda é um desconhecimento de acesso à dívida. Mas ele é muito usado. Tanto é que nos mercados mais maduros, as empresas elas utilizam dívida para financiar o M&A. Né? Então, da onde vem esse capital todo? Você acha que eles vão pegar o dinheiro do caixa e usar, ou eles vão fazer uma operação estruturada de dívida e pegar o seu resultado para distribuir para os seus acionistas? Então, no Brasil, começa a ter essa consciência. Nós, na Pipeline, por exemplo, vai fazer 2 anos que a gente está oferecendo a gente oferece um produto de crédito e débito como forma de financiar operações de M&A. Né? Interessante. Assim, na prática, tem um interesse no assunto, você financia essa operação, seria isso? Nós não temos um veículo próprio de financiamento, mas a gente vai a mercado achar o melhor produto para financiar a empresa que queira, por exemplo, para fazer um processo de M&A ou outro fim específico. E aí, para você fazer isso, você precisa determinar qual é o seu tamanho, a sua necessidade de capital. Então, você tem uma exigência de uma modelagem, por exemplo, financeira e clara através do seu plano de negócio, para entender quanto que você precisa de capital, não para pegar nem muito e nem pouco. O ideal, né? Seria o ideal. Então, você tem, assim, não é uma operação muito parecida, diga-se passagem, com o M&A, toda a preparação, só que a liquidez é uma operação de crédito. Perfeito. Né? Como a gente acompanha muito, né, o conteúdo de vocês, né, Alon? Teve os cases que vocês divulgaram, existem situações também dos grupos que se interessam por as empresas e, né, vocês fazem esse match. Aí surge a curiosidade para a gente que acompanha, né? O que um grande grupo, né, um grande grupo de empresas às vezes vê interesse, né, nestas compras, né? Vocês tiveram um case que vocês divulgaram da Core, né, um case bem divulgado para WPP, né, que é um grupo de comunicação. Talvez para os nossos gestores alguns conheçam, alguns não conheçam o grupo, mas é um grande grupo de comunicação que já tem uma certa relevância no mercado, né? Como isso é benéfico para eles, no caso? Eu estou usando esse exemplo, mas pode ser para o mercado de e-commerce também, um grande player querendo um menor, enfim. Só para sintetizar melhor para quem estiver acompanhando, claro, né? Aquilo que a gente comentou previamente, né? Tem vários motivos pelo qual uma companhia faz uma aquisição de outra companhia. Normalmente é você adquirir uma expertise, um serviço ou uma carteira de clientes ou alguma coisa que você não tem. Ou eventualmente até bloquear a concorrência, né? Isso aí, inclusive, a gente vê com não tanta frequência, mas a gente vê algumas companhias comprando a sua concorrente para bloquear mercado. Mas nesse caso, vamos pegar o exemplo que você deu da Corebiz e da WPP. A WPP ela tinha feito uma operação em 2017 da aquisição da Inext, que fomos nós, coincidentemente, que fizemos. Né? E ela percebeu que deu certo. Deu certo a oferta dentro do mix dela. Foi uma operação, imagina, em 2017, estamos em 2024, 7 anos atrás.
Foi uma tentativa. Imagina uma empresa de comunicação comprar uma empresa de serviços de e-commerce. Hoje é muito claro, porque está na jornada, né? Mas naquela época não estava tão claro assim. Então foi uma aposta e a aposta deu certo. Quando deu certo, a WPP não hesitou em comprar mais. Isso não é só no Brasil, isso é um movimento global deles, né? E no nosso caso, a gente estava com um mandato de venda da Corbis, e é um mandato específico que a gente fez, porque quando a gente vendeu em 2017 a Inext para a WPP, a gente viu um potencial muito grande desse serviço específico. Só que não tinha muitas empresas com porte na época. E aí nós temos hoje até um produto que chama Aceleração de M&A, que a gente ajuda companhias a crescer inorganicamente ou se estruturar para fazer uma transação futura. E a gente ofereceu esse serviço para os acionistas da Corbis, mas com uma tese clara. Olha, existe uma oportunidade de crescer inorganicamente, comprando companhias e na América Latina. E eles toparam, eles acreditaram nessa nossa tese. E fazendo um fast forward aqui, depois de 4 anos, a gente acabou fazendo 7 aquisições para eles. Legal. E aí, de Barueri, que é onde eles ficavam, eles marcaram presença e têm a presença hoje no México, no Chile, na Argentina e no Brasil. E na Espanha. Então, isso num período super curto e que possibilitou eles terem serviços que eles não tinham antes, além da presença geográfica, além de conseguir atender uma multinacional, não só no Brasil, que demandava um alinhamento e uma prestação de serviço em outros países. Então, isso fez com que eu virasse uma companhia, não dá para falar plenamente global, porque eles não estão no Oriente, na Ásia, mas que eles estão com uma presença principalmente nas Américas. Isso chama a atenção, naturalmente, de um comprador como a WPP. E quando a gente foi para o mercado, que a gente faz, muitas vezes, dependendo do porte, do desejo da companhia no mercado, a gente faz um processo estruturado, onde a gente vai e convida investidores a investir numa companhia, com prazos determinados. Né? Então, as pessoas acessarem a companhia, os dados da companhia e colocarem ofertas em até datas específicas. Isso é um tipo de processo. Eu já estou aproveitando aqui com o gancho e estou explicando um tipo de processo, que foi o caso da Corbis com a WPP. Né? E existem casos que não são estruturados. São casos que a gente vai para o mercado, sem prazos definidos, onde o investidor precisa colocar uma oferta, cada um se interessa e coloca a oferta no momento certo e o vendedor decide quando ele quer vender. Então, ele testa o mercado e se tiver uma oferta que o uso interessa, ele faz a transação. Né? Recentemente, a gente fez uma transação que também tem a ver com commerce, digamos assim, que foi a venda de uma empresa de vending machine chamada VM para uma empresa israelense chamada Nayax, que ela já trabalha com pontos de venda e não tinha presença na América Latina e nem essa tecnologia que a VM tem. Pega as vending machines que a gente conhece, a VM ela faz o gateway de pagamento, o POS, e faz como fosse, não é bem um ERP, mas faz o seu sistema de gestão de estoque. Olha que legal. Quais são, na sua visão, as características que o empreendedor ele precisa moldar na empresa dele para que essa empresa seja atraente para o mercado, na sua visão? O que chama atenção, por exemplo, precisa ser uma empresa, sei lá, principalmente, sei lá, de lucro, ou que tenha um diferencial competitivo. Eu acho que até... Marca, né? Segmento. Marca, segmento. Até mesmo eu acho que, por um lado do e-commerce, a gama de fornecedores também deve ser um ponto estratégico, por exemplo, para um possível comprador. Né? Se tem alguns itens que... O que brilha o olho de um comprador que, às vezes, precisa olhar para dentro de casa e tá, beleza, deixa eu tornar a empresa mais sexy, né, para essa parte de venda? É uma excelente pergunta. A resposta ela é relativamente simples, mas a execução é extremamente complexa. Você tem que ter uma empresa com uma excelência em várias práticas.
Então, você tem que ter uma excelência, por exemplo, em recursos humanos, em produtos, serviços, área financeira, LGPD, ESG, agora, que ainda bem que virou uma prática fundamental. Então, quando você tem, na sua grande maioria, essas práticas muito bem feitas, você automaticamente tem uma empresa melhor. Né? E você tendo uma empresa melhor, você chama atenção no mercado, em todos os indicadores. Eu não estou dando uma resposta muito assertiva, não sei, então a fórmula é faz o branding, chama atenção. Porque se você for uma empresa boa de fazer marca, não necessariamente você é uma empresa boa de fazer produto. E não necessariamente você é uma empresa que recruta os melhores profissionais. Né? Então, se você tem uma equação ou um equilíbrio onde você tem as principais práticas da empresa bem executadas, a sua empresa naturalmente ela vai chamar atenção, seja da atuação no mercado ou seja do próprio ecossistema. Né? A gente criou um negócio muito legal na Pipeline, vou aproveitar para fazer aqui uma publicidade, que a gente criou um negócio chamado Investment Rating, que é justamente uma análise dos principais pilares da companhia. São hoje, eram 23, a gente está adicionando agora a inteligência artificial. Nos pilares a gente avalia todos esses pilares, cada pilar tem uma nota. Acho que eu já vi isso daí. Você já viu? Fica bem legal, fica bem visual, por exemplo, onde que você precisa melhorar, né? Onde exatamente. Que você é bom, aquilo que você precisa melhorar. É como se fosse um joguinho, né? Quais skills que você precisa melhorar. Exatamente. E para cada pilar, a gente estabelece qual é uma nota mínima que a companhia tem que ter. Então, a partir desse momento que a gente roda um investment rating com resultado, com relatório, os acionistas e os gestores da companhia, eles têm pleno conhecimento onde eles precisam atuar. Né? Então, esse foi um jeito que a gente conseguiu enxergar e aplicar. Mas isso posto, tem uma outra coisa super importante, que é do ponto de vista financeiro, né? Financeiro é a gasolina. Se você não tem gasolina no carro, você não anda, né? Ou hoje em dia, se você não dá uma carga elétrica, ele não roda, né? Que a gente chama de a empresa ser bancarizada. Isso é um termo também razoavelmente novo, que quer dizer o quê? O que é uma empresa bancarizada? É uma empresa que tem todas as suas práticas financeiras muito bem feitas. Então, ela tem toda a gestão de relatórios, seja DRE, fluxo de caixa, todo tipo de visão. Se ela pudesse ser uma empresa auditada também, se ela pudesse ter um plano de negócio dos próximos 5 anos muito bem definido, se ela entender exatamente quais são os produtos ou serviços que ela não tem, se ela tem um relatório gerencial ou uma apresentação gerencial da companhia, que é um management presentation, pronto a qualquer momento. Então, se eu chegar para vocês e falar assim, me conta um pouco da sua empresa, você já vai lá e saca um management presentation, que não é uma apresentação comercial, é uma apresentação da companhia. Ele transcende a apresentação comercial, onde diz todos os principais indicadores que têm a ver com as práticas. Você pode falar sobre o NPS da sua companhia, sobre o NPS de empregados, de clientes, sobre as suas projeções, sobre o seu quadro societário. Você tem todos esses indicadores prontos à sua mão, que é o que eu acho que qualquer empreendedor, acionista, tem que ter. Então, se você tem uma empresa bancarizada do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de gestão, que é muito parecido com as empresas de capital aberto na Bolsa, tem. Se você for lá entrar no site deles RI, né? De RI, relacionamento com o investidor, tem lá, exatamente. Puxa, mas Alonso, isso é para empresas grandes, capital aberto, não é. Lembra que eu falei... Essa prática já pode ser adotada... Já. Você montou uma empresa agora, você fatura 2, 3, 5, 10 milhões, você pode ter. Você monta já pensando, talvez uma possível venda, né? Mas não é só para possível venda, Alan. Vamos supor que você precisa ir no banco fazer ter um capital, você precisa ter um limite de capital de giro, certo?
Lá no banco, você vai precisar que um analista faça uma análise de crédito, Sim. certo? Normalmente, o que eles pedem? Balanço, balancete e uma declaração de faturamento. Do histórico. Do histórico. Em vez de você mandar só isso, manda o Management Presentation para ele. Ele vai bater o olho e falar assim, pô, essa empresa é bem gerida. Então, o risco de default, o risco de não pagamento é muito baixo. Isso afeta, às vezes, na taxa de juros que ele pode te Não, cobrar. afeta em tudo. A sua credibilidade do ponto de vista de crédito, a sua credibilidade para o fornecedor. Vamos supor que você vai prestar serviço para uma companhia que vai pedir a sua análise do seu cadastro. Certo? Perfeito. Ou você vai participar de uma concorrência que tem mesa de compras. Também. Você solta o seu Management Presentation para ele. Ele vai olhar e falar assim, essa empresa é bem gerida. E isso já cria valor perante o seu concorrente. Na hora. Na hora, por quê? Ele vai te contratar como fornecedor, ele não quer ter o risco que você tenha problemas financeiros, porque isso afeta a entrega do seu serviço. Até mesmo porque quanto mais risco ele vê, mais caro vai ficar, né? Inclusive, quando ele percebe que você tem uma empresa muito bem gerida e tem uma excelência no seu vamos supor que seja um serviço, você pode até justificar o preço maior. Olha o valor que ele agrega. Porque quando você atua num mercado que já começa a se transformar meio em commodity, que tem muitos concorrentes, é um serviço estratégico, ele não olha somente preço. Tenho certeza disso. Ele olha a estrutura da companhia. Né? Porque isso no final vai afetar. Imagina, se você é uma empresa de serviço e você atende com uma equipe de 10 pessoas, 20, 30, e você tem um turnover alto, por exemplo, ele vai receber um serviço pior. E para você ter um turnover alto, você precisa ter benefício, você precisa ter uma série de práticas ali que façam que reduza o seu turnover. Então, eu estou dando exemplos que pode afetar a área de crédito, a área financeira, para vender a companhia ou para você prestar o seu serviço. Ou mesmo para os acionistas da companhia. Vocês vão sentar numa reunião de acionistas, revisar os planos e tudo, você tem todos os indicadores ali e fica muito mais controlado e você se sente com uma autoconfiança da sua companhia totalmente distinta. Né? Sim. Pegando, por exemplo, vamos colocar, às vezes com certeza é um tema novo para muitos, né? Você pode pensar tanto que você queira comprar uma companhia ou se você queira vender a sua. Tá legal, como que você é visto para isso? Como é que você vai, eu não vou bater em porta por porta ou ver no Google e ligar na empresa e falar, você está vendendo a sua empresa, ou até mesmo como que ele se torna visto o seguinte, tenho interesse em vender, como é que eu crio um mecanismo para alguém ver Perfeito. Ou se alguém já está olhando, por exemplo, você está no seu alguém está olhando você, só que você não está percebendo. Como que é essa parte de conseguir conectar, né? Excelente pergunta. Eu vou falar como era e como é. Tá? Esse é o primeiro ponto. E também vou colocar uma outra coisa importante do ponto de vista de assessor. É muito importante a empresa ter sempre assessor para qualquer prática de negociação. Não importa só vender a sua companhia. Se você vai comprar um imóvel, por exemplo, é muito importante ter um corretor de imóvel. Porque a negociação é uma arte. E você ter alguém no meio do caminho para fazer a negociação, só por isso já gera valor. Tá? Em diversos aspectos. Não é o valor só financeiro. É o desgaste emocional, é toda a parte burocrática, tem vários aspectos aí no meio que transcendem o preço. Então, somente. E também o preço. Tá? Então, eu já gostaria de esclarecer e sugerir que qualquer pessoa, qualquer empreendedor tenha assessores. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu faço sozinho. Não estou falando que não dá para fazer sozinho. Mas você tem que pensar que você, como empreendedor e executivo, você tem uma série de atribuições na sua companhia que não sejam aquela que você não é core. Né? E é um risco, né? Tipo, é um baita risco. Você colocou o exemplo do corretor. Você tem, às vezes, vou comprar, às vezes, uma casa, sei lá, de 800, 1 milhão. Aí, daqui a pouco, você nem sabe que você está tentando ter um negócio de
100, 200, 300 milhões e você querer fazer sozinho, né? Exatamente, você imagina nesse ponto. Então, eu sempre sugiro, tenha um assessor que conheça a atividade, seja ela qual for. Tá? Então, esse é um ponto. Sobre como vender uma companhia, antigamente, as práticas elas são muito parecidas. Primeiro, você tem que saber o valor da sua companhia, quanto que é o valuation dela. Tá? O valuation ele é relativamente simples no ponto de vista de execução, porque você tem metodologias. Eu ia até perguntar isso, como é que o pessoal tem uma ideia do quanto que a empresa dele vale. Ou até as principais metodologias, né? Não tem várias muitas formas, ou não. Não tem muitas, Felipe. Ainda não tem muitas, né? Mas você tem, na prática, um método que chama-se fluxo de caixa descontado, tá? Onde você traz a valor presente a projeção da sua companhia futuro. Esse é o mais utilizado? Não é o único utilizado, mas ele é uma excelente base. Tá? Porque quando você faz um fluxo de caixa descontado, você utiliza, você faz atribuições para aferir o valor da sua companhia, como, por exemplo, qual é o risco dela, qual é a taxa de juros do mercado, então, e entre outras. Né? Então, esse é uma boa base. Tá? A outra base que a gente vê é multiplicadores de mercado. O multiplicador, no final, ela é uma arbitragem de uma referência do fluxo de caixa descontado. Tá? Então, você pode ter empresas que estão com um multiplicador muito alto. Né? Mas se você olhar o fluxo de caixa, ou a projeção dela futura, ou que tem muita empresa de capital aberto que não projeta, não diz claramente qual é a sua projeção. Então, você tem um potencial de mercado. Aí o analista financeiro fala assim, essa empresa vale a pena investir. Porque eu acredito que este mercado aí entre os analistas financeiros. Esse multiplicador é, sei lá, uma variação desde 1 até, sei lá, 6, 7, do EBITDA, é isso ou não? Pode ser da receita, pode ser do EBITDA, pode ser do lucro bruto, pode ser de vários indicadores financeiros. Tá? Tem também multiplicadores por cliente. Então, eu vou dar um exemplo. O Nubank, que é um baita caso, ele foi precificado por cliente. Por cliente. Tinha um indicador. Por que era por cliente? Porque se você fosse ver o histórico dele, ele era uma companhia até então, quando ele abriu capital, que o lucro era negativo. Então, como é que você vai precificar? Né? Então, eles entendem, aí você vê a importância da análise por verticais, né? Que se uma empresa tem uma quantidade determinada de clientes, eles aplicam e fazem uma equivalência com outros bancos e com o potencial do mercado para saber qual que é o potencial lucro futuro dele. E aí entram as crenças, que aí a gente está falando muito de capital aberto, né? Capital fechado, mas é importante dizer onde que são os indicadores, porque, por exemplo, a gente vai pegar... Eu vou falar aqui de uma empresa que a gente falou da WPP. A WPP é uma empresa que tem o capital aberto na Bolsa. Ela tem um valor de mercado hoje, né? E você pode olhar os concorrentes da WPP, cada uma tem um valor de mercado. E um valor de mercado baseado, então você vai ter um multiplicador de EBITDA, que normalmente é usado neste caso. Aí você vê uma outra empresa que está entrando no mercado dela. Dá um exemplo aqui que pode ser a Globan, que é uma empresa argentina que virou multinacional. Sim. E ela tem um multiplicador muito maior do que a WPP. Poxa, mas por que ela tem? Porque algum analista, falou assim, olha, essa empresa de tecnologia, ela entrando no mercado de publicidade e comunicação, ela vai ter um valor adicional para o cliente maior. Talvez, nem sei se é isso, tá? Eu estou dando um exemplo aqui, nem sei se essa é a análise. Então, ela vai ter um diferencial. Então, eu acho que provavelmente o lucro futuro dela, o mercado endereçado dela, ela vai valer mais. Até do que você comentou de toda a parte de gestão, diferencial e tudo mais, ele afeta nesses múltiplos. Então, você pode ter um múltiplo maior, dependendo de como que é gerido. Sem dúvida, mas no final, assim, uma boa gestão materializa num resultado bom. É porque você não tem como aferir boas gestões, né?
de longe, quando isso de capital aberto é difícil, tá? Mas voltando aqui à precificação, você tem um fluxo de caixa descontado e você tem multiplicadores de mercado, tá? Multiplicadores de mercado que são empresas de capital aberto. Essa é uma referência, tá? E você consegue fazer uma precificação e você vai... Aí, o que você faz? Você faz a precificação da companhia, cria um material dela, que pode ser um infomemo, tem vários nomes aqui, que você pode ter um teaser para distribuir para o mercado sem revelar quem é a companhia, para ver se os investidores têm interesse nela, depois assinam um contrato de confidencialidade, um NDA, e aí revela-se quem é a companhia, e aí você tem um material completo da companhia. Pode ser um infomemo, um investor's deck, tem vários nomes com as suas diferenças, né? Uhum. E nesse material, que é um material extenso, onde diz tudo da companhia, você provoca as reuniões. Então, você distribui lá o teaser, convidando as pessoas para conhecerem e investirem nessa companhia. Quem levanta a mão se interessa assim no NDA, normalmente. Uhum. E aí ele recebe o material. Vendo o material, se interessou, normalmente ele já chama para uma reunião com os acionistas ou os gestores da companhia. Tá? Uhum. E aí começa o processo. Né? Aí tem um processo químico, seja de pessoas ou seja de produtos e serviços. Tá? Que é aí que entra um valor agregado do assessor. Né? Na verdade, em todo esse processo, entra o valor agregado do assessor. Mas esse é um modelo bem clássico, tá? E continua sendo assim. Qual que é a diferença de antes e depois? Antes, sem ter tanta tecnologia, você tinha que ter um bom networking para conhecer os potenciais investidores, né? Uhum. Então, tinha um diferencial dos assessores, quem tinha um bom networking. E normalmente quem tem um bom networking é quem fez mais transação. Isso é uma coisa meio matemática, né? Um raciocínio mais lógico. Isso mudou. Porque hoje, com tecnologia, você tem banco de dados de investidores. E hoje você tem milhares de investidores pelo mundo. Então, você pode pegar esta companhia aqui no Brasil, que você está mandatada, você tem que ter um banco de dados e ver quem são os potenciais compradores. Então, olha a diferença disso para como era no mercado antes, que não tinha esse banco de dados estruturado e tal. Imagino que isso acelera muito a conexão de um com o outro. Não, você não assim, precisa... Hoje tem mais alcance também, né, de ofertas. Sabe o que eu digo hoje? Vocês que trabalham com campanhas, é igual fazer campanha. Uhum. Você dá um match ali. Cliente a gente hoje, quando é lá na pipeline, não posso deixar de falar isso como a gente encara como mídia. Então, a gente tem nosso banco de dados, que a gente compra banco de dados de investidores, e a gente tem o nosso banco como fosse o nosso próprio data lake. Tá? Então, quando a gente olha, a gente começa e a gente gera a lista com esse cruzamento de bancos de dados, e hoje ainda não está pronto, a gente está começando a aplicar inteligência artificial nisso. Olha a diferença, gente. Uhum. É uma disrupção bem grande. Né? E tem um ponto que a gente sempre diz, que é assim, o banco de dados, você tem dois bancos de dados. Tem um banco de dados com um histórico de transações, onde diz que empresa comprou a outra, certo? Mas isso é o passado. A gente lá na Pipeline faz reuniões periódicas com investidores para entender a tese. Porque a tese não está em banco de dados. E né? Cada um tem a sua tese. Né? E as teses mudam de tempos em tempos. E esse é um negócio muito interessante, né? Que eu queria te perguntar também, né? A gente fala muito do mercado de tecnologia como exemplo, né? De compra, venda. É o que mais sai na mídia, né? Uma empresa ou um app que deu certo, uma empresa de tecnologia que deu certo. E não tanto, ou às vezes algumas empresas mais tradicionais. Mas, por exemplo... Questão de escala, né? Você vai pegar uma empresa de tecnologia, dependendo do que ela está ofertando e como que é aquele negócio, ela de fato tem uma escala interessante. Mas também existem grandes e enormes empresas de serviços no mundo, né?
Você pega uma Accenture, por exemplo, ela é uma empresa de serviço enorme. E aí fica como referência para se pensar. Da mesma forma que você tem um investidor que prefere tecnologia, você tem outros que talvez preferem uma empresa de serviço, assim como outros preferem uma indústria, outros preferem um varejo, enfim. Isso muda de investidor para investidor. Muda. É bem eclético. Tem gente que não investe em tecnologia. Tem gente que investe só em energia. Existe, e agora eu fiquei curioso, hein? Existe investidor que não investe em tecnologia? Mas bastante até. E qual geralmente é a tese para não investir em tecnologia? Depende, tem gente que só investe em real estate. Só em imóveis. Imóveis, ou aí. Considera mais seguro, por exemplo? É isso? Ele tem a sua tese, cada um tem a sua crença. Por algum motivo, a gente precisa ter uma visão. Esse vale até um outro podcast, né? Como é que funciona a visão de um investidor global? Isso é muito importante. Um investidor global, ele investe nos determinados setores em determinados países, né? Então, ele acredita num setor e, posteriormente, ele tem que ver qual é o risco do país. Então, por isso que, às vezes, a gente vê que o Brasil ganhou, ou conquistou ou perdeu o rating dele. Né? O risco que ele tem para o investidor. Se ele perde o rating, ele deixa de trazer dinheiro de fora e também tem a evasão de gente que já investiu no Brasil e vai embora. Tá? Esse racional serve para qualquer um. Então, se eu vou investir em tecnologia, vou investir em energia, vou investir em agro, vou investir em qualquer coisa, as pessoas têm as suas crenças no que vale mais, tem mais ou menos risco. A palavra é essa, é risco. Né? E como é que as pessoas enxergam o mundo no futuro. Por que agora se está se falando tanto de ESG, por exemplo, e principalmente na parte climática? Porque está na cara que o mundo está mudando a sua temperatura. Né? Então tem que se investir em crédito de carbono, tem que se investir em reflorestamento, tem que se investir em energia limpa, não é isso? Então quem acredita muito nisso, e tem muita gente colocando dinheiro nisso, porque não é nem mais tendência, é uma realidade. Quanto mais pior o planeta, quem investiu lá atrás vai ter um lucro maior nas companhias que ela investiu, muito provavelmente. Então, explicando para você tem investimentos em todas as verticais possíveis. Quando você vê o mercado de M&A, que é um mercado que cresce a cada ano, com exceção do ano passado, ele não cresceu. Tá? Mas se você vê uma janela dos últimos 20 anos, o gráfico dele é assim. Ó. Se popularizou mais, né? Ele se popularizou por várias razões, mas principalmente quem puxou muito ele foi as empresas de tecnologia. Né? Tanto é que as 10 maiores empresas mais valiosas do mundo, eu não sei o número certo, são 5 ou 6 são de tecnologia. Né? Apple, Nvidia, Microsoft e tal. Eu não lembro exatamente quais são todas, mas a grande maioria são de tecnologia. E quando você vai para a Nasdaq, que é uma das bolsas, tem um monte de empresas de tecnologia. Então, tecnologia, aquilo que a gente tinha falado lá atrás, ele é uma companhia de disrupção, de geração de uma nova demanda. Né? Então, é diferente de você investir em imóveis. Hoje, por exemplo, no Brasil, tem uma crescente. Hoje você anda por São Paulo virou um canteiro de obra. Né? Nossa, mas o que aconteceu com o São Paulo ser um canteiro de obra? Tem várias razões, mas você vai ver uma redução não drástica, mas leve da taxa de juros. Você vê em muitos bairros tendo imóveis menores, ou seja, mais acessíveis. Você vê uma mudança de mobilidade urbana. Eu não sou especialista em real estate, tá? Mas estou dando um exemplo porque que tem várias coisas que puxam. E tem muita gente que vai investir em imóveis. Porque tem gente que acredita que ele gosta de ver o seu patrimônio não só em dinheiro, mas também em tijolos. Tem gente que é assim, certo? É interessante esse pensamento, né? Tem realmente, de tudo. Realmente. Tem de tudo. Aí quando você olha os gestores de fundos de investimento,
que dão as melhores performances, digamos assim, são as pessoas que conseguem ter um olhar mais privilegiado de vários setores. Uhum. Então, aí começa a beleza aí dos gestores de fundos, né? Mas eu acho que eu dei vários passos para lá, mas voltando para a venda da companhia, tem uma coisa muito importante que eu estava falando, que é o histórico e as teses. Agora, eu sempre falo para qualquer empresa, para qualquer cliente, que quando a gente vai abordar uma empresa, a gente nunca sabe qual é a tese dela. E ela pode ter... A gente, às vezes, vai abordar uma empresa que não tem a ver diretamente com o segmento dela. Mas tem alguma coisa correlata que poderia ter. Aí o acionista ou o cliente vira e fala assim, por que você está abordando essa empresa? É porque a gente diz, a gente não sabe se ela quer mudar de complementar a área, diversificar, a gente nunca sabe disso. Então, vamos provocar. E às vezes você entrou no momento certo, na janela certa, né? Então, aquilo que eu falei de banco de dados, de milhares de investidores, é uma verdade. Isso virou um trabalho de dados. Legal. Que legal. Pega de contexto, por exemplo, você fala dessas movimentações de mercado. A gente tem um mercado de e-commerce, onde que ele cresce a todo ano, ele ainda é baixo, por exemplo, no setor de varejo online comparado a outros países como Estados Unidos, China, então tem um crescimento ainda muito potencial para ter nessa linha, né? Olhando esse contexto de mercado e conectando com o M&A, por exemplo, algo, por exemplo, um movimento para fortalecer nessa parte, principalmente? Sem dúvida. Bom, primeiro a gente pode analisar o movimento das grandes companhias de moda. Vamos pegar um segmento, moda. A abertura de capital de várias companhias e fusões. Você vê a Hering com o Grupo Soma, Arezzo e assim por diante. Reserva, por exemplo, com a Arezzo. Reserva com a Arezzo. Você teve movimentos relevantes. Mas eu acho que esse dado que você traz, que ainda o comércio ainda dentro do varejo tem uma penetração muito pequena, só mostra o potencial. E a gente vê a materialização do marketplace, né? Você vê principalmente o Mercado Livre, que é de longe o maior da região. Agora, se a pergunta é, pô, e lojistas? Se eu tenho uma loja específica, posso pensar em M&A? Pode. Tem que pensar em M&A. Na verdade, não existe uma restrição de M&A seja um pet shop, seja... Quando a gente começa a falar, só para... Eu vou dar um passo para o lado para depois voltar aqui. Quando você fala com empresas de capital de risco, elas fazem muito análise de segmentos inexplorados. Então, tem muita gente que monta os seus fundos olhando uma tese específica. Então, só para exemplificar, teve um tempo atrás que percebeu-se que tinha um mercado muito grande de saúde disponível, e tem ainda. Uhum. E aí começou a ter algumas empresas de private equity entrando no Brasil e comprando planos de saúde e hospitais. Isso continua acontecendo. Mas alguém olhou isso, viu e apostou. Né? Um exemplo é a Bain Capital, que comprou a Notre Dame Intermédica. Ela comprou, ela entendeu como é que funcionava a tese, comprou mais hospitais, cresceu e fez uma abertura de capital. Né? Essa é a jornada. Uhum. Então, quando você fala de e-commerce e você vê que o mercado tem um mercado potencial grande, se eu sou um cara que tem uma experiência com e-commerce, eu pisaria no acelerador. Então, se eu tenho um e-commerce específico, olha bem o seu mercado. Pense em comprar o mais mercado. Pense em fazer M&A. Se é um mercado ainda em potencial, tem que fazer. Não há dúvida. Esse é um bom mercado. O mercado que tem potencial é um mercado que tem que investir, não aquele mercado muito próximo de saturação. Eu vejo muito estratégico, por exemplo, às vezes, sei lá, tem um e-commerce e às vezes o dono, principalmente ele, quer entrar em determinado mercado.
beleza, ele não tem contato de fornecedor, então não vai ter relevante. A marca não está posicionada dessa forma, o caminho é muito mais tortuoso. Aí, beleza, aí eu tenho alguém que já tem acesso à informação, às vezes tecnologia, tudo mais para conseguir crescer. Tem isso de um lado para conseguir crescer de mercado. Mas a gente vê movimentos, por exemplo, sei lá, que nem assessorias como a nossa que compra parte do e-commerce. Então você tem um sócio, vamos colocar uma empresa que acaba te comprando que vai conseguir ter um know-how de aceleração. Também é uma outra linha que eu vejo que acaba acontecendo, né? Sem dúvida. Ou até mesmo, vai saber se a plataformas não queiram comprar também, que eu comprar o seu negócio. Então, tem vários que acho que entram um pouquinho, até mesmo outras de varejo, varejo físico que não tem um know-how do e-commerce, que é diferente do físico. Beleza, você já está acostumado, você já nasceu digital, por exemplo, você pode ser alguém para conseguir comprar, que vai comprar tempo. Isso daí, né? Exato. Eu acho que, pelo menos, eu vejo um pouquinho dessa forma. Não sei se... Não, você está correto. Você falou uma frase importante, comprar tempo. A gente tem casos lá até das plataformas parceiras nossas, paralelo a M&A, né? Não falando de M&A, mas já tendo iniciativas de investimento nos clientes da base deles, pagando a gente por um tempo, até ele engrenar. Porque hoje, boa parte da precificação de algumas está atrelada à transação, a percentual de transação e não mais a mensalidade. O que é isso? É um passo de talvez de adquirir uma participação em uma boa empresa, uma boa marca. Acho que é tudo a questão de velocidade e o know-how, que custa, tipo, às vezes tempo, então, e até pela velocidade que tem o e-commerce, quantos novos players. Antes da gente, vamos colocar, a pandemia, a gente falava menos de 2 milhões de e-commerce, agora a gente já cresceu. Antes era 5, um tempo atrás, agora a gente já está batendo 10, 11% de participação. Então, eu acredito que essa parte do tempo é um fator para olhar, né? Acho que tem duas perguntinhas que eu queria trazer também, Alon, é o seguinte, a primeira, a gente falou um pouco de números, né, os benefícios, né, das empresas se juntarem, se vender e comprar, mas tem a questão também da cultura de uma pessoa com a outra, né? Muitas vezes aí você fica um tempo junto até a coisa acontecer. O quanto isso pesa também numa decisão. Pô, tô conhecendo o Alon aqui, ele com a empresa dele, eu com a minha. Os serviços bateram, se complementam, mas agora a gente vai ter que ver a questão do relacionamento, porque a gente vai trabalhar juntos pelo menos uns 5 anos. O quanto isso é importante avaliar. E a outra pergunta que eu emendo aqui agora olhando para a pessoa física, né? Quando o empreendedor conseguiu chegar naquele estágio, poxa, eu fiz a venda da minha companhia. Volta a empreender de novo, tira suas férias durante muitos anos, enfim. O que você já viu acontecer e quais são os benefícios após esse tempo de relacionamento para a pessoa física também aí, na sua visão? Claro. Bom, eu acho que a química é fundamental numa negociação. Eu estou bem, obrigado. Sim. A química é fundamental numa negociação, não só de convívio diário, mas também da própria negociação em si. Né? A gente está falando um pouco de caráter, um pouco de valores. Tem aí ingredientes humanos, eu diria assim, complexos. Tá? Eu diria que além da prática acadêmica, digamos assim, do M&A, nosso maior diferencial é saber fazer esse meio de campo. Né? Alinhar expectativas, ver se tem fit cultural, fit de valores, porque às vezes não tem, e do nosso lado, vou falar um pouquinho agora também da pipeline, o nosso propósito é ajudar o empreendedor, não é fazer transação. Transação é consequência. Se a gente olha e vê que não tem fit, a gente já fala na hora. Porque fazer a transação pelo dinheiro e depois. Né? A gente vê muitos casos que não dá certo. Mas muitos. Muitos. Então, isso é uma preocupação que a gente tem. Tá? Mas também vale lembrar que tem muita gente que compra a companhia, mesmo uma pessoa tendo uma personalidade
uma forte personalidade ou ser pessoas mais complexas, eu diria, vale a pena, porque às vezes o cara tem um produto e um serviço tão bom que mesmo eles tendo esse perfil, vale a pena. Ou a gente acha que todo mundo que tem um produto e um serviço bom tem que ser também super equilibrado. Normalmente é o contrário, né? O cara muito obstinado, um cara que tem uma inteligência muito acima, ele não é uma pessoa fácil, né? E tem que saber discernir, né? Sim. Isso. Então, eu nunca vou falar para vocês que tem que ter um match de pessoas super equilibradas e tal. Não, tem que saber ter a maturidade e olhar bem, tá? Tem um outro ponto importante depois de uma transação que chama plano de integração. Isso é fundamental. Porque quando você compra uma companhia ou você faz uma fusão de uma companhia, você tem que fazer algo, você tem que integrar, né? Existem até consultorias que fazem esse plano. Tem que ser super bem planejado, porque se não for muito bem planejado, a chance de não dar certo é bem grande. É bem grande. Ou de não dar certo, ou de ser muito tortuoso, ser muito difícil desnecessariamente, tá? Você já viu alguns problemas que acontecem? Muitos. O que acontece assim, de problema? Muitos, mas o que você mais vê é quando não tem um planejamento da integração. Ou até tem um planejamento, mas se esqueceu de um ponto importante e tal. Você falou uma coisa, que assim, você tem duas companhias, né? Cada companhia tem a sua cultura, seus valores. Normalmente sempre tem uma empresa que vai prevalecer a sua cultura, né? Claro. E como é que você faz essa transição? E não é uma transição fácil, porque tem muitas pessoas que foram para aquela companhia que foi comprada ou foi fundida acreditando naquela cultura. E ela não vai comprar a nova cultura dessa outra empresa. É natural e tem que saber disso. Então você vai ter uma saída, você vai ter um turnover de pessoas. Não há dúvida sobre isso. Isso é natural. Né? E são indicadores. Aumentou meu... Claro, teve um merge aqui. Teve uma fusão. É natural isso. Até coloca-se no exercício quanto que vai aumentar o turnover. Ou o custo de severance, custo de desligamento e tal. Então, assim, eu não sei se eu respondi plenamente. Claro. Mas esse é um ponto. E sobre o seu segundo ponto, assim, quando uma empresa, um acionista, um empreendedor vende a companhia e se capitaliza, é muito raro eu ver uma pessoa se aposentar. Todos que eu acompanhei do conteúdo de vocês, eles começam a fazer outras coisas. Eles são empreendedores em série. Ele vai já engatar num outro projeto, ou ele vai ser investidor em vários. Legal. Normalmente é essa a jornada. E normalmente, como a gente trabalha não só com empresas de tecnologia, mas muito com empresas de tecnologia, os empreendedores são jovens. É raro a gente pegar um empreendedor com uma faixa etária mais alta e tal. E esse cara, a cada processo que ele faz de M&A, ele amadurece cada vez mais. Né? Então, a gente tem um negócio lá na Pipeline também que chama Entrepreneur Clock, o relógio do empreendedor. E a gente sabe que cada empreendedor tem um ciclo. Então, tem empreendedor que já está no terceiro ciclo, quarto ciclo. E ele está cada vez mais maduro. Né? E a relação que você tem com o empreendedor mais maduro é muito diferente do empreendedor imaturo, digamos assim. E é super interessante. A gente acaba participando da jornada dele como empreendedor, em muitos casos, e acaba virando uma relação super interessante, que às vezes a gente oferta para ele comprar uma participação numa outra empresa. A gente acaba virando uma relação de muita confiança, né? Porque no final do dia, a gente foi um dos responsáveis sobre a prosperidade dele. Perfeito. E esse empreendedor tem uma confiança na gente, o que é muito natural. E a gente ajuda muito ele. Principalmente porque às vezes é o primeiro projeto dele, é onde que ele muda de fato a vida. Tem muita gente que muda, e isso é muito gratificante. A gente tem muita gente de tecnologia que veio do nada, numa vida muito simples, e que ficaram pessoas milionárias. Né? Mas ela não mudou a essência dela, né?
Mas esse perfil de pessoas, eles são pessoas muito especiais, porque eles sabem o valor, que é diferente de uma pessoa que já vem de um berço mais abastado e Sim. não teve tanta dificuldade assim em fazer. Todo mundo tem a sua dificuldade, tá? Mas essas pessoas mais simples, a gente tem um carinho especial. Eu acho interessante esse perfil que você comentou, de, poxa, ele fez essa virada e investe em novas empresas, novos projetos. E o mais interessante é a experiência que ele também teve ao longo do tempo, onde ele pode agregar diretamente também, né? Ah, claro, é uma pessoa super experiente. Então, passou pelo processo, fez acontecer, vendeu, capitalizou, investiu onde precisava e está nos seus projetos ali, dedicando o seu tempo. Sim, né? Frequentemente eu participo de encontros de vários desses tipos de empreendedor que realizaram 1, 2, 3 vezes e tal, e é uma troca muito interessante, cara. De visão de futuro, de onde investir, o que eles estão fazendo, o que eles estão olhando. É interessante, super interessante. Infelizmente é a minoria ainda, né? E sempre será, porque a taxa de mortalidade de empresas é muito alta. Mas tem melhorado, tem aumentado, tem crescido bastante no Brasil. Boa. Show. Bom, estamos fechando esse episódio diferente. Incrível, né? Para você que está acompanhando aqui, assim, deixa seu comentário aqui no nosso canal, compartilha esse conteúdo com mais pessoas, que assim, o tema é realmente para agregar valor aí para você que tem um negócio, tá? Mas antes de mais nada, né, Alon, como que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo no YouTube, pode se conectar com você e conhecer mais sobre a Pipeline? Legal. É bem fácil, é só entrar no LinkedIn, tem meu contato. Alon, não tem muitos Alons no Brasil, A-L-O-N. Meu sobrenome não é fácil, é Sochaszewski, S-O-C-H-A-C-Z-E-W-S-K-I. Eu vou fazer o comentário. Deixaremos aqui. Vamos deixar aí fixado. Também pode entrar no site da Pipeline, pipeline.capital. Falando um pouquinho rapidamente da Pipeline, eu comentei que nós temos 12 anos de atividade, a gente tem presença no Brasil, na América Latina, verdadeiramente na América Latina, ou seja, são pessoas nativas que falam espanhol, que vivem fora do Brasil, então a gente hoje tem clientes no México, na Colômbia, na Argentina, no Chile, e temos uma unidade na Europa baseada na Espanha também, tá? Hoje a gente atende empresas que querem vender a sua companhia no momento que estão prontas e aptas para vender, ou pessoas que precisam de uma orientação para fazer um projeto de venda ou um projeto de crescimento. Então, toca o nosso WhatsApp e fala assim, alô, eu recebi uma oferta, eu preciso da sua assessoria. Esse é um perfil. Outro perfil é, Alon, eu preciso de uma assessoria para crescer a minha companhia. Para a gente um dia chegar e fazer um M&A. Ou simplesmente crescer a companhia. Eu preciso fazer rodada de investimento, eu preciso fazer uma operação de crédito. Não é fácil montar. É uma arquitetura sofisticada para fazer. Esse é um outro perfil. Tem pessoas que são empresas grandes que precisam comprar empresas. Então, elas nos contratam para fazer a compra, o buy side. Né? Tem muitos veículos de capital de risco que investem e precisam dar saída. Então, eles nos procuram também. Olha, tem um ativo nosso que já chegou a hora de vender a companhia. Esse é um outro perfil também. Então, a gente está na ponta compradora, vendedora, sempre assessorando, seja no momento pronto para vender a companhia ou seja para fazer o crescimento. Excelente. Boa. Pessoal, se conectem com o Alon. Eu vou pedir aqui também para o Alan deixar o contato dele, como ele está voltando para o podcast, né? Como as pessoas te acham lá no LinkedIn? Alan? Acho mais fácil eu ir para o LinkedIn também. O meu, vamos colocar, é mais fácil que o do Alon, mas não é tão fácil. É só procurar lá, Alan Rockenbach. Provavelmente eu vou ser o primeiro, mas vai estar fixado também aqui nos comentários. Posta bastante conteúdo sobre e-commerce, hein? Então, se você tem um e-commerce, o perfil do Alan tá cheio de dicas relevantes para você.
Alon, obrigado. Foi um prazer. Eu, particularmente, gostei muito desse episódio, porque é um episódio que eu vou absorvendo e aprendendo. Né? Quando eu vi o Alon como convidado, eu falei, nossa, esse aqui vai ser legal. Que bom que eu tive a oportunidade de participar. Não, eu que agradeço aí a oportunidade. Sempre para mim é importante esclarecer, compartilhar um pouco da nossa experiência, que, novamente, é uma prática ainda pouco exercida, né? Nossa, mas é um tema extremamente relevante e interessante. Super. Show de bola. Pessoal, agradeço para quem acompanhou até aqui. Desejo sempre muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.